Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, em quinta-feira, 11 de maio, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Brasileirão. O Botafogo continua irresistível. 5 jogos, 5 vitórias. Hoje, quinta-feira, atropelou o Corinthians. Mas o time do Lucha nem viu a cor da bola. 3-0, Tiquinho Soares fez 2 gols, se transformou no artilheiro isolado da competição com 5 gols, mas o irresistível Palmeiras atropelou, deitou e rolou em cima do Grêmio 4-1 ontem na quarta-feira. Tá no encalço do Botafogo na vice-liderança. Tem o Rafael Veiga com 4 gols também no encalço na briga pela artilharia. Olha, promete, hein? Essa briga promete. Também já falei do Corinthians, que tomou uma encaçapada do Botafogo, quase voltou para a zona do rebaixamento. Não voltou porque o Galo atropelou o Cuiabá. O técnico Ivo Vieira, o português, foi demitido no Cuiabá e o Cuiabá entrou na zona do rebaixamento, mesmo número de pontos que o Corinthians, mas nos critérios o Cuiabá está dentro e o Corinthians fora. O Flamengo venceu sem convencer, mas venceu com tranquilidade o Goiás, que está na zona do rebaixamento, saiu da zona do rebaixamento. E finalizando a rodada no jogo de hoje, Fortaleza 0, São Paulo 0. Um empate ruim tecnicamente, o jogo muito ruim, mas o Fortaleza se manteve no G6. O São Paulo fez um pontinho fora de casa importante, mas saiu do G6. Enfim, vou passar tudo isso para vocês, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente pedir seu like, pedir sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, Luiz com Z, certo? Bom, então vamos começar lá na quarta-feira com o Santos 3, Bahia 0. Bom, o Santos estava numa situação delicada, o técnico Dair Helman também. Aí teve o negócio do Baumerman, né, o zagueiro, que acertou, ganhou 50 mil para levar cartão, não levou, depois ia pagar o apostador, um rolo, o jogador foi afastado e tudo isso acaba afetando, né? Só 7.262 pessoas na Vila, mas o Santos pegando o Bahia. Todo mundo pensava que o Bahia ia virar SAF, ia virar um timaço. Calma, gente. A verdade é que o Bahia primeiro vai pagar as dívidas, está contratando jovens valores, está trazendo emprestado do próprio Grupo City Jovens Valores, não é do dia para a noite, né? E olha, tomou um supapo, 3-0 com propriedade. O garoto David, 16 para 17 anos, outra revelação, fez 1-0 logo com 3 minutos. Depois o Mendonça, num passe lindo do Lucas Lima, aliás, para mim o Lucas Lima foi o melhor em campo, com 13 minutos fez 1-0. Mendonça saiu machucado e mesmo assim o Santos ficou em cima. Bahia pouco incomodou e ainda no segundo tempo o Ângelo fez seu primeiro gol. Garoto também bom de bola da Vila. Fez seu primeiro gol dentro da Vila Belmiro diante da torcida. Santos 3-0 com propriedade. Pena que só para pouco mais de 7 mil pessoas, né? Mas o Santos venceu o Bahia com tranquilidade. O Santos subiu bem na tabela, subiu 5 posições. O Santos agora é o 9º colocado com 7 pontos. Vai se afastando da zona de rebaixamento, vai ficando no meio da tabela, tranquilo. E o Bahia, com a derrota, caiu, né? Tá na 13ª colocação com 6 pontos. Tá ali, pouquinho abaixo do meio da tabela, pouquinho acima da zona do rebaixamento. Ainda na quarta-feira, tivemos Bragantino e América 2-2. O América tinha perdido todas, as 4 primeiras, né? E conseguiu roubar um ponto do Bragantino, que também tá irregular, hein? O time do Pedro Caixinha tinha empatado bem com o Grêmio 3-3 e agora empatou com o Lanterna 2-2 num jogo que teve de tudo um pouco. O Aloysio Boi Bandido fez gol de pênalti logo com 14 minutos. O Bragantino virou ainda no primeiro tempo com o Elinho, uma cobrança de falta, uma bela cobrança de falta. Depois um chute cruzado, achei até que era um pouco defensável, mas é um chute sempre difícil. Cruzado, 2-1 no primeiro tempo. No segundo tempo, mais um pênalti. Boi Bandido foi lá, marcou seu terceiro gol. Ele é o terceiro, né? Primeiro Tiquinho com 5, segundo Rafael Veiga com 4. Ele é um dos jogadores com 3 gols, o Aloysio. A América marcou seu primeiro pontinho na competição, mas continua na lanterna com 20 pontos. E o Bragantino, numa campanha irregular, é o 15º com 6 pontos, a 2 da zona de rebaixamento, mas também a 3 do grupo do G6, né? É uma campanha ainda instável do Bragantino.
Já quem quase perdeu o treinador, o Mano Menezes, foi o Internacional. Tinha perdido do São Paulo no final de semana no Morumbi e em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0. É verdade que no primeiro tempo o Inter foi melhor, quase 14 mil torcedores lá no Beira-Rio. Ele teve duas boas oportunidades com o Luiz Adriano, bola na trave, bola no travessão e tal. O primeiro tempo deu aquela impressão que ia ganhar a qualquer momento. Veio o segundo tempo, o Atlético Paranaense cresceu, começou a incomodar, o jogo começou lá e cá. Aí o Christian faz um belo gol no chute cruzado, 1-0. O Inter sai que nem boi doido e evidentemente no contra-ataque um tiro de meta, um chute do goleiro Bento. A bola sobrou para o William Bigode, lembra do William Bigode? O William Bigode ajeitou, tocou por cima do goleiro, fez um golaço e decretou a vitória do Atlético Paranaense em cima do Internacional na quarta-feira, lá no Beira-Rio. Olha, a diretoria falou que não ia mandar o Mano Menezes embora, mas admitiu que o clima no clube está péssimo. Então tá por um fio o Mano Menezes no Internacional. Com a vitória, o Atlético Paranaense é a novidade no G6. Na verdade, já está no G4. Ele agora é o quarto colocado com 9 pontos, subiu 6 posições. Que vitória importante fora de casa. Subiu 6 posições, entrou no G6, inclusive dentro do G4. É o quarto colocado com 9 pontos. O Inter deu uma desabada, caiu 3 posições, é o 11º com 7. Tem que se cuidar, tá ali no meio da tabela. 3 da zona do rebaixamento e 2 do G6. Ainda nesse começo de campeonato é tudo muito assim, né? Uma vitória e uma derrota definem muita coisa. E você ou cola lá em cima ou cola lá embaixo. Na quarta-feira ainda, o Cuiabá tomou uma surra do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que o Cudê estava também impressionado, né? Não conseguia jogar bola, não conseguia vencer, tinha perdido do Botafogo, foi jogar em Cuiabá, pouco mais de 12 mil pessoas, e o Ivo Vieira, o técnico do Cuiabá, foi demitido porque, olha, foi um passeio. Johan fez 1-0 logo de cara com 12 minutos, aí o Hulk cobrando pênalti. Aliás, Hulk tem que ter repertório, hein, Hulk? Você parece o Luciano de São Paulo, sempre no mesmo canto, foi gol, mas você perdeu alguns pênaltis, precisa passar o repertório, você tem capacidade técnica. Bom, o Hulk de pênalti fez 2-0 aos 5 do segundo tempo. Depois o Pavão, num passe lindo do Hulk, fez 3-0. E depois o Pavão deu o passe para o Paulinho fazer 4-0. Vitória maiúscula, competente do Galo. O Galo subiu 8 posições, você vê. Olha como você sobe com uma vitória. Agora é o 8º colocado com 7 pontos, né? Tá 1 ponto do G6. Tá 1 ponto do G6, mas também tá 3 da zona do rebaixamento. Importante para o Galo essa subida. O Cuiabá voltou para a zona do rebaixamento, voltou na vaga do Flamengo, né? Caiu, perdeu o treinador, tomou uma surra e ainda foi para a zona do rebaixamento. Cuiabá que tinha vencido o América no final de semana, né? E aí a gente fechando... não fechando não. Flamengo, ainda na quarta-feira, com pouco mais de 45 mil pessoas no Maracanã, fez 2-0 no Goiás com tranquilidade. O Pedro cobrando o pênalti fez 1-0 com 7 minutos, depois ele saiu machucado. O Flamengo foi trocando esquema, foi trocando jogadores. O Everton Ribeiro, num golaço de letra, fez 2-0. E a verdade é que o Flamengo poderia ter feito 3 e tal. O Goiás, em momento algum, incomodou, né? O Flamengo conseguiu sair da zona do rebaixamento, conseguiu sair da pressão. E aos pouquinhos a casa vai ficando em ordem, né? O Flamengo é time para brigar em cima, claro. Novo treinador, está procurando novos esquemas, jogadores entram, jogadores saem, aquela situação toda que a gente entende muito bem como é. Bom, saiu da zona do rebaixamento, é o 12º colocado. Você vê que ele subiu de 17 para 12º, 5 posições. Sexto colocado, 6 pontos, 12º colocado, sai da zona do rebaixamento, enquanto o Goiás continua lá, né? O Goiás tem 3 pontinhos apenas, continua na 18ª colocação, continua na zona do rebaixamento, continua sem treinador com interino. Uma várzea esse Goiás. Que pena, hein? Que pena que a diretoria não trata bem. E aí, no grande jogo da quarta-feira, o Palmeiras atropelou o Grêmio. 4-1. O torcedor do Grêmio pode até ficar bravo comigo. Se fosse 6, 7, 8-1, não seria exagero. O Palmeiras atropelou o time do Renato. E olha, o Palmeiras fez 1-0 com o Rafael Veiga de cabeça, num cruzamento da direita do Mike, ele fez 1-0.
Palmeiras bateu, podia ter feito 2, 3 no primeiro tempo, bateu. O Grêmio num chute, num único chute aos 47 do primeiro tempo, um golaço do Bitelo, empatou. Se você pega o resultado e fala, pô, empate do Grêmio com o Palmeiras em primeiro tempo, mentiroso. Era para ter 3-4-1 ali. Bitelo acertou um chutaço, beleza. Veio o segundo tempo, o que aconteceu no primeiro aconteceu no segundo, só que o Palmeiras transformou em gols. O Grêmio não existiu ofensivamente, criatividade, finalização, né, ofensivo, nada. O Palmeiras com quase 38 mil no apoio da sua torcida, aí teve um pênalti que o Rafael Veiga fez 2-1 com 11 minutos, o jogo foi ficando fácil, troca de passes Dudu, Mike, Rony, a bola sobrou pro Mike, o Mike fez 3-1 aos 23, né? O jogo foi ficando assim, cada vez mais fácil, até que numa jogada do Rafael Veiga, cruzamento, o Luan zagueirão faz 4-1 aos 27, e o Palmeiras, mesmo tirando um pouco o pé, criou mais 2, 3 grandes oportunidades, 4-1 ficou baratíssimo pro Grêmio. Bom, Palmeiras segue na vice-liderança, 13 pontos contra 15 do Botafogo. Essa briga tá sensacional. Rafael Veiga foi a 4 gols contra 5 do Tiquinhos. Essa briga pela artilharia também tá sensacional. E o Grêmio caiu 3 posições. Agora ele é o 10º colocado com 7 pontos. Mas é aquela coisa, né? A 2 do G6. Então, por enquanto, apesar dessa surra, o Grêmio vai tentando fazer a sua parte, né? E aí o cabuloso Cruzeiro, que estava na 3ª colocação, fez um grande jogo contra o Fluminense. Perdeu de 2-0 no Mineirão, tá? O torcedor foi lá, apoiou, quase 52 mil pessoas. Primeiro tempo equilibrado, jogo lá e cá. Cruzeiro mostrando que apesar de não ter alguns talentos como o Cano, como o Ganso, assim, que nem o Fluminense, mas mesmo sem esses talentos, tá bem treinado pelo Pepa, tá sim. Encarou o time do Fernando Diniz no primeiro tempo principalmente igual, com chance para os dois lados e tal. Veio o segundo tempo, e aí, aí no final do primeiro tempo, na verdade, o Ganso faz 1-0. Depois de um jogo muito equilibrado e tal, o Ganso bate, rebate, o Ganso faz 1-0, né? O detalhe é que veio o segundo tempo, e aí o Cano conseguiu fazer 2-0 aos 8 minutos. O Cruzeiro, mesmo assim, não esmoreceu, martelou, tentou encarar de frente e teve um pênalti a seu favor. O Bruno Rodrigues cobrou, o Fábio Matreiro tinha sido aplaudido merecidamente pela torcida do Cruzeiro. Antes do Bruno Rodrigues chegar na bola, o Fábio deu 2, 3 passos e fez a defesa, mas óbvio, até ele sabe, acho que foi para desequilibrar psicologicamente o Bruno Rodrigues, ele foi lá e defendeu. O juiz mandou voltar, claro, e aí, rapaz, Henrique Dourado, que é um excelente, um dos melhores cobradores de pênalti que eu já vi, né? Estava no Cruzeiro e ele quis cobrar, ele acabou de chegar no time, o Bruno Rodrigues, pelo Pepa, é o cobrador oficial, e um tira a bola do outro, o outro briga, discute, daí o Bruno Rodrigues fala, chegou agora, não vai, eu que bato, e aí ele tira a bola. Uma cena deplorável, mas o Bruno Rodrigues, sem controle emocional nenhum, aí era o treinador, deveria, sei lá, para os companheiros, ô Bruno, você é o cobrador, cara, mas você não tá com controle emocional. Tinha perdido o primeiro, bateu, a bola bate na trave e vai para fora, perdeu a chance. Por quê? No lance do pênalti, o André foi expulso. Faz 2-1 ali, Cruzeiro ia por tudo, o Fluminense ia recuar, e com um detalhe, na reta final do jogo, tem um garoto, eu não sei se eu anotei o nome dele, eu acho que eu não anotei uma pena. Ah, o Alexander, agora eu lembrei de cabeça. Machucou, tomara que não seja grave, parece que pode ser até coisa de cirurgia. O Fluminense terminou o jogo com 9. Então, se aquela bola do pênalti entra, o Cruzeiro ia estar amassando com 1 a mais e ia terminar com 2 a mais. Mas, enfim, o Fluminense é um adversário difícil, é o time que vai brigar pelo título, tanto que é o 3º colocado, subiu 3 posições, era o 6º, foi para 3º, vencendo fora de casa, pegou a vaga do Cruzeiro, que era o 3º, o Cruzeiro caiu para a 5ª, o Fluminense deixou o G6, entrou no G4, o Cruzeiro saiu do G4, vai estar no G6. Então os dois estão ali no grupo das Libertadores,
mas dois times que prometem fazer boas campanhas. Cruzeiro agora é o quinto colocado com 9 pontos, Fluminense é o terceiro com 10. Jogão, jogão mesmo. Aí os 3 jogos de hoje, Curitiba e Vasco acabou 1-1. Primeiro tempo Curitiba melhor, mas na chance mais contundente aos 49, num cruzamento da direita do Robson, o Zé Roberto fez um gol bonito. Aí no segundo tempo o Vasco foi com tudo para cima, e aí o Eric Marcos, cruzamento da direita bonito, ele matou, ajeitou, dominou, bateu na saída do goleiro, 1-1, um pontinho para cada um. Ruim para o Curitiba, que dentro de casa fez seu segundo ponto, está na zona de rebaixamento, continua na 19ª colocação, continua pressionado, não jogando um bom futebol, e o Vasco com o pontinho é o 14º, tá ali, né? A 3 de entrar na zona da Libertadores, mas a 2 da zona do rebaixamento. O Vasco é o 14º colocado com 6 pontos. No outro jogo de hoje, passeio do Botafogo. Passeio. Não dá para você pegar nada de útil do Corinthians, principalmente quando logo no começo do jogo, né, numa cobrança de escanteio, o Cuesta cabeceou, pensei até que a bola tinha entrado, depois o VAR mostrou que não, a bola bateu no travessão, bateu ainda na linha, voltou, o Tiquinho Soares faz 1-0, né, no primeiro tempo. Então o jogo ficou meio tranquilo, o Botafogo em cima, o Corinthians pouco finalizando, terminou 1-0 o primeiro tempo, veio o segundo tempo. Tiquinho Soares de pênalti faz 2-0, 2 gols, passa a ser artilheiro do campeonato. O Botafogo começa a dar um baile, o Corinthians pouco cria, pouco finaliza, pouco joga. E aí o Eduardo ainda numa jogada linda de troca de passes, fez 3-0 e ficou baratinho, hein? O Botafogo fez 3-0, podia ter feito 4-5. Luxemburgo vai ter trabalho. O time do Corinthians também é ruim, também é fraco, tá mal treinado. O Luxemburgo tá chegando agora, o torcedor vai ter que ter paciência. Bom, Botafogo 100%, 15 pontos, uma briga sensacional no campeonato com o Palmeiras. Coloca o Fluminense aí também, o Atlético Paranaense está chegando, enfim. Essa briga lá em cima promete ganhar emoções, até porque é difícil o que aconteceu com o Botafogo. 5 jogos, 5 vitórias, né? E o Palmeiras, o atual campeão, no encalço. Vacilou, ele tá ali, né? Então essa briga tá boa. E o Corinthians quase voltou para a zona de rebaixamento. Tem os mesmos 4 pontos do Cuiabá, mas nos critérios fica fora, o que é sempre preocupante. E finalizando a rodada, Fortaleza 0, São Paulo 0. Jogo ruim. Tecnicamente ruim, primeiro tempo poucas chances claras de gol, jogo muito marcado. São Paulo na malandragem, porque o Fortaleza tem um time tecnicamente melhor e mais preparado. O trabalho do Dorival está começando e está começando um bom trabalho. Então São Paulo tirou a velocidade do jogo, administrou com valorização de posse de bola. Primeiro tempo, beleza, 0-0, jogo ruim. Segundo tempo, quando o Brits é expulso, o Brits bateu no Caleri. No lance que ele praticamente não bateu, foi uma disputa de bola, o juiz expulsou. O juiz expulsou o Brits. São Paulo cresceu, parecia perto de fazer 1-0. O Nestor num lance também, que ele não fez nada, ele deixou o braço. O juiz compensou. Na verdade não era para expulsar nenhum dos dois, né? E os dois foram vacilões porque entraram em divididas com um árbitro muito ruim. Aí o São Paulo perdeu o Nestor, 10 para cada lado. O Fortaleza tentou fazer uma pressão, uma boa defesa do Rafael. No finalzinho, o São Paulo tentou pressionar. E, na verdade, pelo que foi o jogo, tecnicamente ruim, o 0-0. Segundo 0-0 só do campeonato, hein? Na quinta rodada. Tinha sido Santos e Atlético Mineiro na Vila. E agora Fortaleza e São Paulo. Bom, para o Fortaleza, o pontinho dentro de casa o manteve dentro do G6, ele caiu 2 posições, agora é o 6º com 9. O São Paulo saiu do G6, mas com um ponto importante fora de casa, ele é o 7º com 8 pontos, a um pontinho de Cruzeiro e Fortaleza, brigando e sonhando ali com o G6, o que eu acho que é muito para ele, mas o São Paulo do Dorival Júnior está mostrando esse espírito, né? Fortaleza dentro do G6, caindo 2 posições mais na sexta. São Paulo, que era o 5º colocado, caiu 2 posições também, é o 7º, está bem colocado ali, está até próximo do G6 e nada a reclamar. Então, só para a gente finalizar,
Botafogo primeiro 15, Palmeiras segundo 13, Fluminense terceiro 10, Atlético Paranaense quarto 9, Cruzeiro quinto 9, Fortaleza sexto 9. É o G6. Z4, 17º Cuiabá com 4, 18º Goiás com 3, 19º Curitiba com 2 e 20º América com 1. Artilheiro Tiquinho Soares com 4, Rafael Veiga com 3. Tiquinho Soares com 5 gols, Rafael Veiga com 4 e com 3 gols Aloísio, Hulk e o Moisés do Fortaleza. Rapidamente, a sexta rodada começa no sábado, 16 horas, Bahia e Flamengo. Bahia e Flamengo, dois times ali no meio da tabela, jogo lá em Salvador, sábado 16 horas. Sábado 18h30, Palmeiras e Bragantino. Palmeiras querendo assumir, pelo menos que provisoriamente, a tabela, jogando em casa diante de um Bragantino que está mais ou menos. 18h30, Fluminense e Cuiabá. Fluminense também brigando ali pela ponta da tabela, diante de um time que não está jogando nada, está na zona de rebaixamento e perdeu seu treinador. 21 horas, Atlético Mineiro e Inter. Kudê, que estava meio cai, não cai, com a vitória cresceu, e o Mano Menezes pendurado no Inter. Domingo, 16 horas, Vasco e Santos. Dois times de meio de tabela querendo se aproximar lá em cima. Domingo, 16 horas, Corinthians e São Paulo. Corinthians com medo da zona do rebaixamento, São Paulo querendo voltar para o G6. Domingo, 16 horas, Grêmio e Fortaleza. Grêmio ali fora querendo voltar ou se aproximar do G6 e o Fortaleza consolidado no G6 querendo passar para G4. 18h30 do domingo, Atlético Paranaense e Coritiba, o clássico paranaense. Atlético brigando parte de cima da tabela, Coritiba na zona do rebaixamento querendo sair. Olha que jogão. Domingo, 18h30, Goiás e o líder Botafogo. Goiás desesperado, jogando nada na zona do rebaixamento e sem treinador. E o 100% Botafogo levando a sua invencibilidade e liderança para Goiânia. E domingo, 18h30, também o Clássico Mineiro, América e Cruzeiro. América dentro da zona de rebaixamento e o Cabuloso querendo voltar para o G4, mas ali consolidado dentro do G6. E claro, domingão, assim que acabar toda a rodada, eu venho com todo o rescaldo para vocês. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!